A Guerra ao Terror, uma campanha sem fim lançada há 21 anos por George W. Bush, está se amarrando em contorções cada vez mais grotescas. Em 1º de junho de 2015, um julgamento em Londres estava em curso. O réu era o sueco Berling Gildo, acusado de terrorismo na Síria. O processo de julgamento fracassou, depois que ficou claro que a inteligência britânica estava armando exatamente os mesmos grupos rebeldes que o réu foi acusado de apoiar. A promotoria abandonou o caso, aparentemente para evitar embaraçar os serviços de inteligência. A defesa argumentou que prosseguir com o julgamento teria sido uma afronta à justiça, quando havia muitas evidências de que o próprio Estado britânico estava fornecendo amplo apoio à oposição síria armada. E isso não inclui apenas assistência não letal, de que o governo se vangloria, incluindo coletes à prova de balas e veículos militares, mas treinamento, apoio logístico e o fornecimento secreto de armas em grande escala. Foram citados relatos de que o MI6, o Serviço Secreto Britânico, havia cooperado com a CIA em uma linha de ratos e transferências de armas dos estoques líbios para os rebeldes sírios em 2012, após a queda do regime de Gaddafi. Claramente, o absurdo de mandar alguém para a prisão por fazer o que os ministros e seus oficiais de segurança faziam a si mesmos se tornou absurdo. Infelizmente, todas as vidas perdidas no Ocidente, decorrentes de ataques orquestrados por insurgentes recrutados na Europa e Estados Unidos, através de centrais especializadas no Oriente Médio dos terroristas, fazem parte de uma série de casos em que estados potências estão envolvidos por trás, e quem se atrever a cruzar o caminho, denunciando ou desmascarando, corre o risco de se tornar um réu em potencial. Há anos, o terrorismo está diretamente ligado nos olhos de quem vê. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que no Oriente Médio, onde os terroristas de hoje são os combatentes de amanhã contra a tirania, e os aliados são inimigos, muitas vezes ao capricho desconcertante de uma teleconferência de um formulador de políticas ocidentais. Após a queda de Cabul em 2021, por que será que os Estados Unidos apoiaram rapidamente os talibaneses? Os formuladores de políticas atuais ainda são os mesmos do passado, estão enraizados em políticas velhas e nas novas, como cânceres incuráveis, nem mesmo pelo remédio mais poderoso, as urnas. Em 2014, forças americanas, britânicas e outras forças ocidentais voltaram ao Iraque, supostamente para destruir o grupo terrorista hipersectário Estado Islâmico, anteriormente conhecido como Al-Qaeda no Iraque. Isso foi depois que o ISIS invadiu grandes pedaços do território iraquiano e sírio e proclamou um autodenominado Califado Islâmico. A franquia oficial da organização Al-Qaeda, a Frente Nusra, também se apoderou de grandes territórios na Síria ao longo dos anos. Alguns iraquianos, principalmente os formuladores de políticas, aqui descritos como governos e políticos, queixaram-se de que os Estados Unidos ficaram de braços cruzados enquanto tudo isso acontecia. Os americanos rebateram, estavam tentando evitar baixas civis e alegaram sucessos significativos em outros setores. Em particular, as autoridades americanas diziam o tempo todo que não querem ser vistas atacando fortalezas sunitas em uma guerra sectária e poderiam perturbar seus aliados sunitas lá no Golfo. Um sinal revelador sobre como os acontecimentos ocorreram desde a invasão lá no Iraque foi lançado por um relatório secreto da inteligência americana anos atrás, e que poucas mídias ou entidades revelaram ao mundo, mesmo as informações sendo desclassificadas. Tudo isso em agosto de 2012. Em forte contraste com as alegações ocidentais na época, o documento da Agência de Inteligência de Defesa identifica a Al-Qaeda no Iraque, que se tornou ISIS, e colegas salafistas, o movimento radical do islamismo sunita, como as principais forças que impulsionaram a insurgência de organizações cruéis na Síria, e afirma que países ocidentais, os estados do Golfo e Turquia, estavam apoiando os esforços da oposição para assumir então o controle do leste da Síria, ou seja, ajudando o inimigo, levantando a possibilidade de estabelecer um principado salafista declarado ou não declarado. Prossegue o relatório do Pentágono, abre aspas,
É exatamente isso que as potências de apoio à oposição querem para isolar o regime sírio, que é considerada a profundidade estratégica da expansão xiita para Iraque e Irã. Fecha aspas. Um dos motivos da Rússia intervir perigosamente em favor de Bashar al-Assad, presidente sírio, estava imerso no conhecimento russo de que os americanos e seus aliados estavam ajudando o ISIS a se perpetuar na região para derrubar o governo local e inserir um governo transitório em favor dos americanos. Porém, ninguém levou os russos a sério e tampouco apoiaram suas operações contra os insurgentes. E, infelizmente, também contra os rebeldes e curdos em favor e financiados pelos Estados Unidos. O relatório do Pentágono não é um documento de política, é fortemente redigido e há ambiguidades na linguagem. Apesar disso, as implicações são bastante claras. Um ano depois da rebelião síria de 2011, os Estados Unidos e seus aliados não estavam apenas apoiando e armando uma oposição que sabiam ser dominada por grupos sectários extremistas. Eles estavam preparados para apoiar a criação de algum tipo de Estado Islâmico, apesar do grave perigo para a unidade do Iraque, como um amortecedor sunita para enfraquecer o governo sírio. Isso não significa que os Estados Unidos criaram o ISIS. É claro, embora alguns de seus aliados do Golfo certamente tenham desempenhado um papel nisso, como ao então vice-presidente e atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que reconheceu em 2014. Mas não havia Al-Qaeda no Iraque até a invasão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Perceba que o grupo se limitava na região onde nasceu, Paquistão, e os Estados Unidos certamente exploraram a existência do ISIS contra outras forças na região, como parte de um esforço mais amplo para manter o controle ocidental. O cálculo americano mudou radicalmente quando o EI começou a aniquilar ocidentais e postar atrocidades na internet. E isso não estava nos planos dos americanos, e os estados do Golfo passaram a apoiar então outros grupos na guerra síria, como a Frente Nusra, a própria Al-Qaeda. Mas esse hábito norte-americano e ocidental de brincar com grupos jihadistas que depois voltam para mordê-los remonta pelo menos à guerra dos anos de 1980 contra a União Soviética no Afeganistão, que fomentou a Al-Qaeda original sob a tutela da CIA. A conduta americana foi recalibrada durante a ocupação do Iraque, quando as forças americanas lideradas pelo general Petraeus patrocinaram uma guerra suja ao estilo de El Salvador, que esquadrões da morte sectários para enfrentar a resistência iraquiana. E foi reprisada em 2011 na guerra orquestrada pela OTAN na Líbia, onde o EI assumiu o controle da cidade natal de Gaddafi, a Sirte, em 2015. Na realidade, a política dos Estados Unidos e do Ocidente na conflagração que agora é o Oriente Médio está no molde clássico de dividir para governar. Não se parece nada com política ou ideologia liberal, mas sim tirana, igualmente comunista. As forças americanas bombardearam um conjunto de rebeldes enquanto apoiaram outro na Síria e montam o que são efetivamente operações militares conjuntas com o Irã contra o ISIS no Iraque. Sim, o próprio Irã, na tentativa de enfraquecer o regime de Assad, apoiado pela Rússia, enquanto apoia a campanha militar da Arábia Saudita contra as forças Houthis, apoiadas pelo Irã lá no Iêmen. Por mais confusa que a política dos Estados Unidos possa ser, um Iraque e uma Síria fracas e divididas se encaixam perfeitamente nessa abordagem. Se não há um governo forte, não há perda de controle dos americanos nas regiões. E a frase clássica de dividir para conquistar ainda se encaixa perfeitamente nos planos dos velhos lobos formuladores de políticas dos Estados Unidos. O que está claro é que o EI e suas monstruosidades não serão derrotados pelos mesmos poderes que o trouxeram ao Iraque e à Síria em primeiro lugar, ou cuja guerra aberta e secreta o promoveu nos anos seguintes. Intermináveis intervenções militares ocidentais no Oriente Médio trouxeram apenas destruição e divisão. São as pessoas da região que podem curar esta doença, não aqueles que incubaram o vírus. Gostou deste vídeo, das análises e dos dados? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal lá no Twitter e no Instagram, pelo @aramilitaroff. E também conto com a sua ajuda doando qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.